Oi, galera, tudo bom? Então, me chamo Carol e tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre duas disciplinas espirituais que são bem importantes. A solitude e a meditação. Eu faço parte do Siga-me, né, do Programa Discipulado e Serviço da BUB, e eu tô em Juiz de Fora durante esse ano para servir a BU Juiz de Fora e a BUB no geral. Então, pra gente começar um pouquinho essa conversa, acho que é importante a gente lembrar de algumas coisas do nosso contexto atual, né? A modernidade, a vida contemporânea, ela trouxe consigo várias demandas, né? Que a gente às vezes não está preparado para enfrentar e a gente acaba se perdendo, né? No nosso dia a dia. Uma coisa que a gente observa muito o quanto a gente está sobrecarregado de compromissos, de reuniões, é, de coisas, né, no nosso dia a dia. E a gente vive sempre com a impressão de que a gente está muito cansado, né? Muito cansado, apressado com tudo. E isso é uma coisa que é muito frequente, né? Principalmente eu acho que nos jovens. E é uma coisa que também sempre me perturbou um pouco. E aí acaba que a gente, mesmo quando a gente para fazer algumas coisas, né? Tá mais tempo com a nossa família, mais tempo com os nossos amigos, ou a gente se sente culpado por não estar sendo produtivo. Quando a gente tem um certo ócio, né? Agora na quarentena é uma coisa que a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, né? Disponível para aqueles que não estão fazendo home office. E aí a gente acaba querendo ser criativo nesse ócio, né? E se cobrando disso, se sentindo culpado quando isso não acontece. E aí a gente sempre ouve essas vozes de que a gente tem que estar fazendo coisa, a gente tem que estar sendo produtivo. E acaba não escutando algumas vozes interiores, a voz de Deus, né? Que é a mais importante pra gente. E aí, uma reflexão que eu queria começar, né? É justamente falando um pouco disso, que muitas vezes a gente acaba colocando a culpa dessa pressa toda, dessa agonia, dessa exaustão em fatores externos. E aí a gente acha que o ambiente é que tem provocado isso, são os tempos que têm provocado isso, e culpabilizando como se a gente não estivesse nesse contexto, a gente estaria melhor, com menos ansiedade, com menos angústia. E aí a gente acha que a simplificação do ambiente, ela vai ser a resposta para a simplificação da nossa vida. E uma das coisas que eu observei assim de experiência pessoal, antes de eu vir para o Siga-me, eu sou médica, né? Sou formada, me formei em 2018. E no início da minha carreira do trabalho, eu tive muita dificuldade de entender algumas coisas. E uma delas era essa, de que eu culpabilizava o ambiente externo como, como motivo das minhas angústias, né? Eu estava no meu primeiro emprego, foi bem complicado, um contexto que minha equipe não tinha muita disposição para trabalhar, então tinha uma enfermeira que ela tinha muitos problemas de relacionamento, ela se alterava muito fácil e ela tinha condutas muito duvidáveis. E eu me estressei muito com isso, né? Me estressei com os agentes comunitários de saúde do posto que eu trabalhava, porque eles não se empenhavam para fazer o trabalho deles direito. E, enfim, eu acabei entrando numa crise assim de, poxa, eu não quero ser médica. Se for para ser assim, se for para eu estar me estressando todo dia, chegando em casa exausta de tentar fazer alguma coisa e não conseguir, eu não quero isso, sabe? Eu quero fugir para o Pacífico, eu quero fugir para uma ilha e ficar lá e aí sim eu vou ser feliz, sabe? E aí eu comecei a estudar um pouquinho dessa questão da solitude, da meditação, e entender um pouco que o ambiente, ele pode ser o mais conturbado possível,
Mas se você tiver uma paz interior e tiver com as coisas organizadas dentro de você, você vai contaminar o ambiente para que o ambiente também fique em paz. E a gente não ficar esperando o contrário, né? Que o ambiente é que vai nos dar essa paz. E é isso um pouquinho que eu tenho buscado e que eu queria trazer para vocês hoje. E aí eu queria ler um trechinho de um texto, né, que se chama A Simplificação da Vida, que é do Thomas Kelly. E esse trechinho desse texto vai nos dar uma introdução legal sobre o tema. E ele fala um pouco sobre essa questão do silenciar no dia a dia e do como a gente pode encontrar Deus e a centralidade nele dentro da nossa vida através de buscar esse Deus, né, dentro da gente e ter um relacionamento íntimo com ele todos os momentos do nosso dia, né? E mesmo que a gente precise ter alguns momentos específicos de parar para ler a palavra, para meditar, como a gente pode ao longo do dia inteiro estar em contato com esse Deus. E aí ele fala assim: é possível viver num estado quase contínuo de oração silenciosa, orações com respeito a Deus ou com respeito a pessoas, empreendimentos que estão no nosso coração. Nada de pressa. É uma vida indizível e cheia de glória. Um mundo interior de esplendor no qual, embora indignos, podemos viver. Alguns de vocês o conhecem e vivem nele, outros ardentemente o desejam. Pode ser seu. Então, esse mundo é realmente de uma vida indizível, cheia de glória, né, sem pressa, de íntimo contato com Deus, ela pode acontecer. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso e tentar ajudar vocês a alcançar um pouco disso, certo? Então, vamos começar. Então, gente, o livro que a gente vai usar nessas oficinas, assim, como base, se chama Celebração da Disciplina, que é do Richard Foster, né? E aí, pra gente falar um pouquinho disso, né? Uma frase do Richard Foster nesse livro é assim: a superficialidade é maldição de nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas, né? E aí o objetivo das disciplinas espirituais é justamente esse livramento da sufocante escravidão ao autointeresse e ao medo, né? Esse foco tão grande na gente que nos sufoca e acaba impedindo a gente de ver as coisas com outros olhos. E só para a gente falar um pouquinho de disciplina espiritual, né? Elas não são para gigantes espirituais, né? Elas são para seres humanos comuns. E a exigência fundamental para você querer, né, se aprofundar nesse tema é suspirar por Deus. E aí a gente tem algumas dificuldades acerca né, das disciplinas espirituais, e principalmente falando em meditação, são dificuldades filosóficas e práticas, né? Uma das dificuldades filosóficas que a gente encontra é justamente essa ideia materialista que a gente tem das coisas, né? Então, se eu não pego, se eu não palpo, se eu não tenho, não é real, né? E a importância é dada às coisas que realmente a gente pode pegar, que a gente pode ter. E aí, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de transcender, né? De pensar além. Outra dificuldade é uma dificuldade prática. Às vezes a gente não sabe como, né? A gente até entende a importância de certas, né, da meditação, da solitude, da oração, mas às vezes tem uma dificuldade de não saber como fazer. E aí a gente vai tratar um pouquinho dessas coisas. Só para explicar um pouquinho essa bandeira aí atrás, é porque eu sou pernambucana, tá, gente? Eu sou de Recife. E aí, um pouquinho para me sentir em casa, a bandeira tá aí. E outra coisa também que eu tenho que falar é que podem surgir barulhos aleatórios, porque eu moro no centro e aí às vezes as pessoas fazem barulhos estranhos. Então não notem se surgir algum barulho esquisito aí atrás, tá? Sim. E aí, falando um pouco de força de vontade, a gente às vezes acha que
só porque a gente quer que seja que funcione daquele jeito, a gente vai mudar um hábito. E aí eu queria trazer um pouquinho a reflexão de Colossenses 2, do 20 ao 23. Porque a força de vontade ela nunca terá êxito no trato com hábitos profundamente arraigados do pecado. Se a gente der uma olhadinha em Colossenses, deixa eu só abrir aqui para ler com vocês. Colossenses 2, do 20 ao 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, assim, algumas vezes a gente acha que impor regras e colocar certos limites aos nossos hábitos vai nos transformar, né? Quando na verdade a palavra de Deus diz que essas regras elas só têm aparência de sabedoria, mas elas não têm valor para refrear os impulsos da carne. Os impulsos da carne eles são refreados através de uma mudança de pensamento, né? Uma transformação do nosso entendimento que vem através de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E que a gente pode alcançar isso através, sim, de meditação e de momentos de solitude. E aí, trazendo um pouco das disciplinas espirituais, né? Elas permitem nos colocar diante de Deus de sorte que ela possa nos transformar. Não devem se degenerar em leis. Elas não deve, a gente não deve levar elas como regra, como lei, porque elas sozinhas elas não podem fazer nada. E aí o Richard Foster ele coloca algumas disciplinas classificadas em interiores, exteriores e associadas, né? E a meditação ela vai estar dentro das disciplinas interiores, já a solitude que a gente vai falar um pouquinho também está dentro das exteriores. E ao longo das próximas semanas a gente vai estudar algumas dessas disciplinas aí. Antes de começar a falar de meditação, a gente pode ir um pouquinho para falar sobre solitude. E aí, uma das especialidades do nosso adversário, né, é o ruído, a pressa e as multidões. E o psiquiatra C.J. Young, que eu não sei o nome dele, ele fala que a pressa não é do diabo, ela é o diabo. E aí, falando um pouco daquela questão que eu já falei, né, que as nossas vidas na sociedade moderna elas se tornaram muito complexas e cheias. E a solitude ela pode ser encontrada mesmo quando nós estamos sós. Se praticarmos esta disciplina, o estar sozinho não nos causa temor, pois sabemos que não estamos nunca sós, nem tampouco a companhia de outras pessoas nos causa ansiedade ou temor, pois não somos estritamente dependentes da companhia delas. Isso aí é um pouquinho daquela diferenciação, né? De solidão e solitude, né? A solitude, ela é esse sentimento que a gente encontra de saber que a gente não está sozinho, que a gente está com Deus, né? E que a gente pode desfrutar dessa companhia sem sentir a necessidade, aquela carência extrema de estar com outras pessoas, né? A gente vai estar com outras pessoas porque a gente gosta, mas não porque a gente realmente esteja desesperado precisando disso, porque a gente precisa encontrar isso dentro da gente mesmo, né? No nosso relacionamento com Deus. E aí você pode, às vezes, estar até sozinho e não ter um momento de solitude. Você pode estar se sentindo solitário, né? Ou você pode estar com muita gente e mesmo assim se sentir solitário, se sentir sozinho. Então, enfim, não é estar com pessoas ou não estar com pessoas, é justamente um estado da nossa alma, não é uma coisa determinada por companhias. E aí a gente pode desculpa, encontrar essa busca de um lugar solitário como sendo uma prática de Jesus, assim, regular, e que ela também deve ser uma prática nossa, né? É se aprender a lidar com nós mesmos, com o nosso eu, com os nossos pecados, nossas dificuldades e angústias,
é assim como Jesus também fazia. E aí essa série de passagens pode dizer um pouquinho, né, de como Jesus ele se isolava, né, de certos momentos ele se afastava para orar. E aí todas essas passagens trazem essa realidade. Aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho. Então é uma coisa que assim, a gente saber lidar bem com nós mesmas vai nos ajudar a estar em comunidade. Uma pessoa que ela não sabe lidar bem consigo mesma, ela não vai saber lidar com a comunidade de uma forma saudável, né? Da mesma forma que uma pessoa que ela só se sente bem também sozinha e não quer ninguém ao seu lado, ela também não vai lidar bem com estar em comunidade. Então é um equilíbrio, né? E aí sobre o silêncio, né? O silêncio é uma coisa imprescindível para a prática da solitude. A finalidade do silêncio, da solitude, é nos habilitar a poder ver e ouvir plenamente. E aí a chave para a prática do exercício do silêncio, mais do que a ausência de ruído externo, é o controle sobre o próprio falar. Então essa questão da gente refrear o nosso falar, de estar tentando encontrar, às vezes, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, antes mesmo da gente expressar isso em palavras, é muito importante, né? E o fruto da solitude é um aumento de sensibilidade e compaixão por outros. Surge uma nova liberdade para estar com as pessoas. Há uma nova atenção para com suas mágoas. Às vezes a gente fala demais, a gente está o tempo todo só querendo demonstrar o quanto a gente sabe, ou demonstrar o quanto a gente é engraçado, ou o quanto a gente tá por dentro da situação, e a gente ouve pouco e acaba que a gente se sensibiliza pouco com a dor do outro. Né? A partir desse exercício do silêncio, né, do ouvir, a gente acaba percebendo uma empatia que às vezes a gente não consegue quando a gente não para ouvir. E aí, passos para a solitude, né? Para a gente começar, a gente pode observar pequenas solicitudes ou pequenas solitudes durante o nosso dia mesmo, que já acontece naturalmente, e aproveitar esses momentos para viver isso, né? E de fato nos conectar com nós mesmos. Uma das coisas são os primeiros minutos do dia. Às vezes a gente acorda e a gente já pega no celular, a gente já vai olhar o WhatsApp, já vai olhar o Instagram. E por que não usar esses primeiros minutos do dia para ter um momento de solitude? Né? Uma xícara de café, às vezes no café da manhã, que você toma sozinho, né? É uma caminhada entre a sua casa e o trabalho, momentos que você passa na janela do ônibus. Uma coisa que acontecia muito comigo era na época que eu ia pra faculdade, era muito longe, né? Minha faculdade não era muito longe, mas tinha muito trânsito. E eu ficava muito tempo no ônibus, e aí eu usava esse momento, às vezes não dava pra eu estudar, nem fazer. Eu ficava em silêncio, eu botava música, um louvor, e ficava refletindo, então olhando pela janela do ônibus, pensando, refletindo sobre as pessoas, sobre as coisas. E aí, o local, né? O local é um lugar tranquilo pra gente estar, né? Um espaço da sua residência ou fora da sua residência, como um banco, numa praça, ou numa praia, ou num parque da sua cidade. De preferência um lugar que não tenha muito ruído e que você possa se ouvir melhor, né? Concentração. É interessante, é um exercício de respiração. A gente às vezes acaba esquecendo de respirar, né? Eu tô aqui falando e já tô cansada, deixa eu respirar. A gente acaba vivendo o dia a dia de uma forma muito louca e não parando nem pra sentir a nossa respiração, né? Como é que tá. E pra gente se concentrar um pouquinho nesses momentos, é bom a gente parar e sentir a nossa respiração. Nossa expiração, nossa inspiração, perceber o ar que tá entrando, o ar que tá saindo. E é muito legal também a utilização de um diário. Esses momentos que a gente tá sozinha, que a gente vai pensar, a gente pode anotar algumas reflexões no diário e ter isso para o futuro depois, para reler, para ver assim coisas que a gente aprendeu, e é bem interessante, é uma prática que eu tenho feito e tem me ajudado bastante. Praticar ações sem nenhuma palavra de explicação. Discipline-se para que você possa se expressar de forma mais significativa.
Pensar às vezes que nem tudo a gente precisa falar. Às vezes a gente pode fazer alguma atitude, tomar alguma ação, ou alguma reação sem expressar por palavras e tentar fazer esse exercício, porque a gente tem várias formas de se expressar, né? Tire um dia inteiro para permanecer em silêncio. Observe seus sentimentos e emoções. Procure novas formas de se comunicar. Também uma coisa que eu ainda não fiz, mas que é um exercício bem interessante. Você passar um dia inteiro em silêncio, tentar se ouvir, entender, se entender melhor, entender as pessoas e ver o que acontece, né, de aprendizado. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais agora sobre a meditação de fato. E aí é uma frase também do Celebração da Disciplina. O universo é muito maior do que imaginamos, que há vastas e inexploradas regiões interiores tão reais quanto o mundo físico, que tão bem conhecemos. Falam das palpitantes possibilidades de nova vida e liberdade, chamam-nos para a aventura, para sermos pioneiros nessa fronteira do espírito. E antes de começar a falar de meditação exatamente, é bom a gente quebrar algumas ideias erradas que a gente pode ter da meditação, né? Uma das ideias meditação não é coisa de religiões orientais, e aí, de fato, é uma coisa que a gente encontra muito nas religiões orientais, né? Essa prática da meditação, mas é uma diferença muito essencial é que a meditação oriental, ela acaba que é uma tentativa para esvaziar a mente. Já a meditação cristã é uma tentativa para esvaziar a mente a fim de preenchê-la das coisas que a gente acha corretas, né? E a separação de ligamento é a meta final da religião oriental, é um escape da roda miserável da existência. Não há Deus ao qual ligar-se ou de quem ouvir. É muito uma coisa subjetiva, né? De conexão com o seu subconsciente, com as suas vontades e pouco de ouvir o que Deus quer falar. Então é uma diferença interessante, né? Outra coisa que a gente esquece que a meditação, na verdade, é uma prática que está presente desde o Antigo Testamento, né? Meditação judaica, e aí a gente encontra vários textos que a gente, nos Salmos, muito frequentemente, em que Davi medita na palavra do Senhor e tal, e a gente acaba que a gente deixou para lá essa prática, né? Em Gênesis, a gente tem esses textos Gênesis, Salmos, né? Vocês podem estar olhando, que são textos que nos revelam que é uma coisa que está presente, né, no povo de Deus desde o seu começo. E aí, Deus falava a essas pessoas não porque elas tinham capacidades especiais, mas porque elas estavam dispostas a ouvir, né? E aí a gente acha que, mas Deus não fala mais hoje e tal. Realmente, no Antigo Testamento a gente tem formas muito claras da expressão de Deus, né, da sua vontade, da sua voz. Mas não significa que hoje a gente não possa ter algumas experiências também, né, de que o Espírito vai nos falar e nos confirmar certas coisas, né? E aí a gente às vezes simplesmente ignora e acaba não aderindo a essas práticas porque acha que é coisa de oriental, mas não é. E aí, sem dúvida, parte do surto de interesse pela meditação oriental, o Zen, o Yoga, a meditação transcendental, se deve ao fato de as igrejas terem abandonado o campo. E é isso que acontece, né? Muitas vezes a gente abandona certas coisas e aí a cultura secular vem e toma posse. Se a gente não, não tomar aquilo pra gente também. Outra concepção errônea é que meditação não é para todos. Qualquer pessoa é capaz de abrir o poder da imaginação e aprender a meditar. E a gente vai ver que, assim, é muito fácil meditar. Basta você realmente querer e ter um pouquinho de imaginação. E meditação não seria carente de sentido prático? Muita gente vai dizer que, esse pessoal fica meditando e acaba que na prática não consegue fazer mais nada, só fica lá naquele mundo muito, muito espiritual e tal. E não é verdade. Às vezes a gente acha que meditação vai ser uma experiência transcendental, que a gente vai ter um negócio muito louco,
mas é uma coisa muito prática, né? E o Richard no Foster no livro ele vai falar que é de virar instrução sobre como relacionar-se com a esposa ou com o marido, sobre como lidar com esse problema delicado, com aquela situação de negócio. É maravilhoso quando a meditação especial leva ao êxtase, mas é muito mais comum receber orientação no trato com problemas humanos comuns. E é muito legal isso, porque através da meditação a gente consegue enxergar às vezes coisas que no dia a dia, na loucura, a gente não consegue e a gente se torna mais empático e essa empatia ela se transforma em estímulo para ações e a gente chega a ações práticas de forma muito mais profunda do que se a gente não estivesse fazendo a meditação. E aí, outra pergunta, a meditação é uma forma religiosa de manipulação psicológica? Assim, existem vários estudos, né, que mostram os benefícios de práticas de meditação e que eles, no geral, apresentam um resultado positivo em relação à vida, à cognição, à saúde emocional, né, a forma de se relacionar, porque na meditação a gente acaba ativando áreas do nosso cérebro que elas acabam agindo em tudo isso na nossa vida, né? E aí tem muita gente que acha que o sentido da meditação, as, vamos dizer, as consequências positivas vão ser mais essas coisas realmente físicas, né? Cerebrais. E aí o Foster fala, se você acha que vivemos em um universo puramente físico, considerará a meditação como um bom meio de obter um consistente padrão de onda cerebral alfa, uma experiência humana. Então, assim, porque existem vários tipos de ondas cerebrais e a meditação, né, as ondas que a gente tem quando a gente está em vigília, quando a gente está super atento a alguma coisa, essas ondas alfas, elas são ondas mais lentas cerebrais que acontecem na meditação. E aí você pode considerar que seja uma coisa estritamente física, né? Mas se, porém, você acredita que vivemos em um universo criado pelo Deus pessoal, infinito, que tem prazer em nossa comunhão com Ele, você verá a meditação como uma comunicação entre o amante e o amado, um encontro divino humano. Né? Então, muito mais do que benefícios físicos, né? A gente vai ter uma experiência de encontro com Deus. E eu acho que esse é o ponto, sabe? É esse encontro que vai nos transformar e que vai nos possibilitar um relacionamento mais íntimo com ele. E aí, preparando-se, né? Aprendemos a meditar meditando. Algumas coisas que a gente pode dar de dicas, né? A gente não vai fazer uma receita de bolo aqui, mas são dicas que podem ajudar. Privacidade, silêncio e tempo. De preferência, um lugar com natureza. É uma coisa importante, né? Você ter um tempo para isso, separar esse tempo para isso. Ter privacidade, você dizer, ó, avisar para quem estiver em casa, gente, ó, agora não vou poder, essa de tal hora, não fala, não atrapalha, sabe? Precisar de estar realmente em paz, né? De ninguém chegar para atrapalhar. E aí reservar uma parte de cada dia para um momento de meditação. Como eu falei, né? Se puder ser um espaço que tenha mais natureza, eu me conecto muito melhor quando eu estou em espaços naturais, né? Mas às vezes não é possível, agora mesmo, né? Não é possível. E aí a gente vai adaptando as coisas. Oração contemplativa. Na meditação e para além da meditação e ócio santo. A capacidade de estar em paz durante as atividades do dia como modo de vida. E aí, isso aí é como eu falei, né, antes no começo, que a gente precisa ter uma vida de oração contemplativa, né, e mesmo quando a gente não está em meditação naquele tempo específico reservado para isso, que a nossa vida, a gente consiga estar em paz durante as atividades do dia a dia, sempre em contato com Deus, nosso silêncio, na nossa solitude, tentando encontrar realmente a voz de Deus em meio ao turbilhão de vozes do mundo, né? E a gente aprender esse modo de vida como realmente
uma rotina e não como um momento específico, né? E aí, postura. Pensar, tem que fazer uma posição de yoga, não sei o que lá. Não tem regra, você tem que fazer a posição que você se sinta confortável. Se você, eu fico bem sentado de perna cruzada, ok. Eu fico bem sentado de perna aberta, ok. Eu fico bem em pé não é legal, né? Mas tem gente que gosta. Contanto que não seja também, né, tão confortável pra você não dormir deitado e tal. Aí não rola. Praticando. Um exercíciozinho pra gente iniciar a meditação que eu gosto muito de fazer, que eu gosto aqui dessa sugestão, né? Das palmas para baixo e palmas para cima. E aí a gente, na posição confortável que a gente tá, né? No silêncio, no reservado, a gente colocar as palmas das mãos para baixo. E nesse momento, né? A gente começar a pensar em coisas que a gente quer entregar para Deus. Que a gente tá sentindo e que a gente quer liberar, sabe? É uma ansiedade, é uma raiva contra alguém que fez alguma coisa contra você, é uma angústia muito grande no seu coração e entregar isso a Deus, né? Senhor, toma a minha ansiedade, toma minha angústia, minha raiva de situações específicas e colocando isso diante de Deus. E ao seguir, a gente colocar as palmas das mãos para cima e falar coisas que a gente quer receber de Deus nesse momento, né? Pai, eu quero receber a tua paz, a tua cura, que eu não sinta mais raiva, eu quero receber o amor por fulano e tal, enfim, colocar essas coisas que você quer receber. E como também começar a sentir um pouco sua respiração, né? Que, como a gente já falou. Respirar, inspirar, né, profundamente, puxar o ar para dentro, expirar. Eu gosto muito de colocar minha mão no tórax e outra no meu abdômen, para eu sentir esse movimento mesmo, né? Fechar os olhos, se acalmar, puxar o ar para dentro. E fazer isso algumas vezes para você ir se acalmando e se sentindo, né? E aí, o que que eu vou meditar em quê? Tem várias opções, assim, tem várias coisas que você pode meditar. Eu vou citar algumas aqui e fica ao seu critério. Um deles é a imaginação. Para quem tem imaginação fértil, né? E sonhos são uma fonte muito legal de meditação. Se você lembra dos sonhos, né? Ou mesmo se você não lembra, mas você pode, assim que você acordar, geralmente a gente lembra assim que a gente acorda. Você pode escrever o sonho que você teve e depois, quando você for fazer a meditação, você tentar meditar sobre esse sonho, pensar o que esse sonho falou, né? E orar com base nisso. Por exemplo, uma vez eu tive um sonho muito louco com um certo governante que eu não tenho muito. Não sou muito fã. E aí eu fui meditar nesse sonho e aí eu comecei a orar pela vida desse governante, dessa autoridade, né? E aí orar pela vida dele, da família dele, enfim, das atitudes que ele tomaria. E, e é bem interessante, né? Porque Deus vai trabalhando, né, o perdão no seu coração e outras coisas. E é uma sugestão. Outra sugestão é a criação. Escolha algo na ordem criada, né? Árvores, plantas, pássaros, folhas, nuvens. E pondere sobre isso, com cuidado e com espírito de oração. É uma coisa que eu adoro fazer, assim, muito, é realmente contemplar a criação. Você observar, né, obras da criação de Deus e começar a pensar na beleza, em como ele é maravilhoso, como ele é perfeito, como ele é soberano, né, e agradecer por isso e entregar também a criação, né, o cuidado com a criação nas mãos do Senhor e permitir que ele também trabalhe isso em você, né, trabalhe esse cuidado, trabalhe essa vontade de querer cuidar das obras das mãos dele. Outra coisa são palavras. Às vezes. Você pode usar palavras, frases dos profetas, se apropriar dessas frases, né? Tentar memorizar alguns trechos da Bíblia.
e permitir que as palavras penetrem nos recessos mais profundos do nosso ser. E quando a gente vai repetindo isso várias vezes, né? Um versículo, e ficar meditando nele. Notícias também é uma forma, né? Você pegar, a gente hoje está com essa questão do corona, muita coisa acontecendo, e aí meditar sobre esses acontecimentos do nosso tempo e buscar perceber o que Deus quer nos falar através disso, né? Então, pensar nisso, entregar nas mãos de Deus tudo o que está acontecendo, né? E realmente pensar nisso, meditar nisso. Outra coisa que também essa das formas que eu mais gosto é música, né? Você colocar uma música e começar a meditar nela, na mensagem que ela traz, no que Deus quer falar através dela. E uma sugestão de texto bíblico para começar o Salmo 139. No final a gente vai fazer uma prática para vocês verem mais ou menos. Então, assim, meditação é um modo de vida. Você estará constantemente aprendendo e crescendo à medida que penetra as profundezas interiores. Como eu falei, assim, meditar muito mais do que um exercício subjetivo e transcendental, é um exercício prático que gera respostas práticas na nossa vida. Então, a gente vai constantemente aprendendo e crescendo na medida que a gente vai fazendo e também tendo uma resposta, uma postura prática em relação a isso, né? Uma mudança de pensamento, uma transformação e começar a agir conforme Deus quer que a gente haja, né? E ter momentos para isso, parar, saber nos conhecer, saber a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Aí a gente vai fazer um exercíciozinho prático agora para finalizar. Então, gente, agora a gente vai fazer um exercício prático de meditação. E eu queria que vocês achassem algum lugar na casa de vocês que fosse mais confortável, que vocês tivessem um pouquinho de privacidade. Se não tiver nenhum lugar, pode ir pro banheiro, se tiver muita gente em casa. E a gente vai fazer junto, tá certo? Geralmente eu gosto de colocar. Eu vou fazer uma espécie de lectio divina, vou ler um trecho bíblico. Eu gosto de ter um fundo musical, instrumental. Você pode usar o que você quiser. Tem várias playlists. No Spotify mesmo tem uma que é legal, que eu tenho usado, que é essa lectio divina. Mas tem outras também que vocês podem estar usando, tá? E aí eu queria que vocês achassem uma posição confortável para sentar e a gente começar, tá bom? Primeiro fecha os olhos, põe uma mão no peito, outra no abdômen. Vamos respirar. Puxa o ar pelo nariz. E solta. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Tentando relaxar um pouquinho, deixar de lado as preocupações. Puxa o ar pelo nariz. Solta. E você colocasse suas palmas das mãos para baixo, em contato com suas pernas, com o chão, e tentasse dizer para Deus coisas que você queria que não estivessem aí dentro de você. Angústias, medos, raiva, dor. Vai entregando a Deus e peça para que Ele tome nos braços dele. Para cima, você vai pedir tudo o que você quer receber de Deus nesse momento, tudo que você quer que Ele inunde em sua alma, no seu espírito, seu entendimento. Peça para Ele, para que Ele inunde você
sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Inspira, puxa pelo nariz, solta pela boca. Pode abrir os olhos. É isso, gente. Espero que tenha ajudado, espero que vocês adotem a prática da meditação, né? Reservem um tempo do seu dia para fazer isso. Usem todas as dicas que foram dadas e compartilhem depois como está sendo a experiência. Espero que seja transformadora e que estimule vocês e a nós, né, a tomarmos atitudes práticas, né, a sermos transformados verdadeiramente em atitudes no nosso dia a dia, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!